Nós vamos iniciar hoje com as perguntas da Marane e da Anália da aula passada, que é a continuação do estudo sobre eletromagnetismo na esquizofrenia nos animais e nos homens. E depois nós vamos para a aula de eletromagnetismo positivo e a exposição do campo positivo de Jesus. E o aparelho para a preparação da hidromagneticoterapia positiva, ok? Temos hoje 27 perguntas. Marane, faça, por favor, a sua primeira pergunta. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Mariana. Minha primeira pergunta continuando a aula 92, eletromagnetismo negativo nos seres, aula 93, nos seres humanos. O Alzheimer tem fator genético e hereditário, enquanto que alguns tipos de demência, como a demência do corpo de Lewy, na sua maioria dos casos, não é considerada hereditária. O fator hereditário pode ser determinante? Por que esse aumento exponencial de diagnóstico? Nossa ferramenta principal para evitar acionar fatores genéticos e epigenéticos ou ambientais é o controle emocional? Olha, vê só, Marina, quanto mais você perde o vínculo com a matéria, menos o fator genético vai fazer efeito sobre você. Mas a predominância dos espíritos sobre a matéria e essa ligação genética com a questão hereditária é inevitável, vai acontecer. Então, o que eu quero dizer é, se você nasceu, você evoluiu, ou você está evoluindo, os fatores genéticos não têm nenhuma influência sobre isso. Quem vai predominar é seu espírito, o seu perispírito periférico não vai precisar das funções orgânicas, na realidade. O funcionamento dele vai depender do espírito e vai depender das irradiações positivas emanadas sobre esses espíritos. Quando a gente vai estudar esse caso, é muito interessante que a gente percebe até nas viciações, né? Um espírito que tem predominância sobre a matéria, o pai é alcoólatra, a possibilidade dele ser muito grande. Mas um espírito que ele tem evolução e aquele corpo ali foi fornecido com aquele pai, mas ele elimina todos esses fatores de viciações. Então significa que tudo depende da evolução espiritual de vocês. Quando a gente vai para mundo de regeneração mais avançado, essas patologias não existem mais, porque a predominância é do espírito. Então a genética dele praticamente é toda positiva. Só que vocês vêm de antecedentes de vários e vários fatores acometidos nessas existências e em outras, que pode trazer sérias consequências genéticas. Mas para você se livrar da genética, você tem que evoluir. Por isso que sem evolução, as complicações na terceira idade irão acontecer. Entendi, doutora. Só para ficou uma dúvida em relação a essa questão da aula passada, que a doutora explicou que podem ser várias as causas da demência, né? Que podem contribuir. Então, a genética, hábitos errados, etc. Durante o atendimento espiritual, é possível identificar o fator que mais predispõe? O médico espiritual consegue identificar isso durante o atendimento? No exame de marca, já tem exame ali que determina que o fator é a parte genética da família, certo? Então, a Uhum. placa periférica é o fator determinante. Então, se eu colocar a mão na placa periférica do paciente ou sua, se a do médium responder com choque ou arrepios, condição genética Genético. adquirida. Entendi. Então, alguns casos aqui é interessante, viu? Uhum. Porque eu, às vezes, eu apenas não pergunto. Eu vou fazer um exame. E depois, foi o caso de glaucoma que eu vi aqui numa pessoa muito jovem. E eu fui fazer um exame e a placa periférica do médico começou a dar choque. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. É até um médico, né? Eu disse a ele, doutor, preste atenção. Quantas pessoas da família sua ficaram cegas, cegas?
Ele disse várias. Esse fator, doutora, já foi comprovado que é genética. Então, não perguntei, eu fiz um exame. Então, esse exame de placa periférica define crises convulsivas, tá entendendo? Define várias coisas. Cânceres também adquirido, câncer de mama, câncer de próstata, define tudo. Então, quando não é um fator genético, a gente sabe que muitas vezes a cirurgia espiritual vai resolver, né? Mas aí, quando não é genético, tu tem duas complicações: o corpo e o perispírito danificado. Entendi, ficou claro. Maria Amélia, eu posso fazer a próxima pergunta? Pode fazer seguida as suas perguntas. Tá. Doutora Cristina, qual a sua opinião sobre os exames genéticos? Podem ser um aliado, mais para nos lembrar da importância da mudança ou para envelhecer com mais saúde? Porque assim, quando a gente vai avaliar agora os exames genéticos, a gente tem aquele marcador de se ele é recessivo, se ele é dominante, qual a importância de ser acionado, e diante desses exames genéticos, foi até uma cirurgia lá da Angelina Jolie que retirou o peito, né? Mas a gente percebe ali que em alguns atendimentos tem uma determinância importante. Qual a opinião da doutora sobre esses exames? Mas ela tirou o perispírito também. Não, isso aí ela não consegue. Não é Mariana. Então ela tirou um órgão material, mas veja que a tendência da família dela pode ser câncer de mama, mas me diga uma coisa, as moléculas não estão só ali, as células não estão só ali, Não. né? Ela é uma composição que a gente chama composição orgânica, que está ali no organismo inteiro. Então eu vejo que os exames genéticos é a ciência do futuro. Não tem outra ciência mais avançada do que essa. Porque eu vou lhe contar um fato aqui na prática. Então, eu tenho uma criança aqui que ela tem uma hiperatividade impressionante, viu? Completamente incontrolável. A gente controlou pela placa periférica e hoje ela está bem melhor. Mas veio uma questão da pediatra de diagnosticar o caso, olha, isso aqui é um fator que não é genético. Eu não concordei com ele. Eu não concordei. Eu disse, olha, peraí. Por quê? Veja só, a hiperatividade de algumas crianças é uma falha nos genes, ela não consegue controlar isso. Então, ela foi controlada pela parte perispiritual. Então, eu disse, olha, a doutora passou o exame que eu pedi, a mãe disse, doutora, ela disse que não tinha nada a ver. Eu disse, tem a ver sim, essa criança tem uma falha genética. Eu vou provar para você. Procure uma geneticista. E ela procurou a geneticista, pagou para fazer e fez, e os genes é do pai. E agora? Tinha falha. Uhum. Então foi comprovado. Eu disse: agora você pega o exame e leva para a pediatra lá e mostra a ela. Porque, veja, na questão de exame genético, se existe uma falha, medicação nenhuma corrige isso. Não tem com medicação. E por que aquela criança estava tomando espiridona? Me diga uma coisa. Estava adiantando alguma coisa? Tu consegue consertar uma falha genética? Não, não consegue. Então eu disse, olha, a questão de medicação não é comigo, é com sua médica, certo? Mas a criança continua hiperativa. Então isso é um tratamento que dura um ano pela parte espiritual. E depois de um ano foi que a gente viu a criança centrada, deita na maca, não se levanta mais, não rasga o papelzinho que está aqui na maca. E a mãe disse, doutora, olha que maravilha. Está vendo? Então, graças a Deus que a espiritualidade cuidou de sua filha, né? Mas aí, nesse caso, foi merecimento, doutora? Porque quando é genético, a gente não tem muito o que fazer. Mas existe espírito que às vezes ele tem merecimento, sabe? Pela justiça divina, aquela correção autorizada. Já Entendi. outros não é, né? Entendi. Tá bom. Próxima pergunta. O que dizer de demências como a frontotemporal que acomete pessoas jovens a partir de 40 anos com alterações importantes na personalidade, comportamento e linguagem? Esse tipo de demência pode ser adquirida ou geralmente é kármica? Eu acredito que algumas falhas neurológicas, elas não são adquiridas, elas são trazidas, tá entendendo?
Porque observe a idade, né? É muito prematuro para surgir Entendi. doenças que podem aparecer na terceira idade. Então, na minha avaliação, que essa parte não é minha, doutor Ricardo, neurologia, eu acredito que ele poderia responder bem melhor, mas aí são fatores relacionados a vários problemas adquiridos em existências passadas na parte neurológica, né? Então, vamos dizer que a pessoa fazia uso de droga, ela pode ter esse problema lá na frente, ela pode ter uma esclerose múltipla lá na frente. Então, fazia também uso de bebida. Ela pode ter uma isquemia e, de repente, se complicar. Então, são fatores que não são adquiridos aqui, né? São trazidos já nasceu com a própria deficiência perispiritual. Doutora Cristina, mas uma mediunidade mal utilizada, por exemplo, pode favorecer esse tipo de lesão no frontal? A lesão frontal por emissão vibratória negativa de algumas pessoas que trabalham com magia negra pode, como pode provocar também a cegueira, viu? A paralisia facial, porque está se utilizando de fluidos perigosos e está fazendo mal ao próximo, viu? Poder pode. Entendi. Próxima pergunta. Doutora Cristina, por questões didáticas, posso classificar a esquizofrenia em três grupos principais? Esquizofrenia kármica, esquizofrenia obsessiva e esquizofrenia por sentimentos não superados? Olha, eu vou dizer, a pior que tem para mim é a kármica, porque ela já apresenta os sinais desde a infância. É irreversível. As outras questões traumáticas, a gente observa que alguns espíritos superam com a medicação, mas as outras kármicas, olha, não existe medicação para uma junção de hemisfério direito e esquerdo, não, porque essa junção ela é perispiritual. Então, a medicação na esquizofrenia kármica, ela vai servir para o controle, mas não para a cura. Então, é interessante que você pode nascer esquizofrênico, mas veja só, a esquizofrenia não vai matar você. Você vai morrer por outra doença, mas você não vai morrer porque você é esquizofrênico, não. Mas pelo uso prolongado, às vezes, de muitas medicações, que vai prejudicar o coração, o sistema nervoso central, para a gente entender que quando uma situação ela é kármica, o espírito ele tem que responder. Tem esquizofrênico que está aí com 70 anos, olha aí. Sim, Então, veja, 70 anos com esquizofrenia. Então, se trata de uma doença kármica que a gente sabe que não tem cura ainda na Terra, né? perfeito. Posso fazer uma pergunta? Diga, Pode. Graça. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, quando existe uma gestação, né, que a mãe toma medicação para epilepsia, corre o risco desse feto ter uma esquizofrenia pelo uso durante toda a gestação dessa mãe? Olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu já vi mãe que tomou remédio aqui forte para matar a criança. A criança nasceu perfeita, entendeu? Não teve nenhum problema. Sabe por quê? Existem provas que você vai passar. E existem provas que você não vai passar e a justiça divina vai evitar isso. São casos de muitas crianças que recebem um bombardeio para ser abortada e a mãe fica preocupada. Será que agora essa criança vai nascer com deficiência? Ela não vai porque ela é um espírito, que ela tem evolução. Ela anulou todas aquelas substâncias. É a predominância dele sobre a matéria, entendeu? Mesmo que essa mãe ela tome remédio para ataque epilético, essa coisa toda, mas veja, o fator genético é fundamental. Se ela tem um fator genético aí da convulsão, então, esse gene vai ser passado para a criança. Mas a medicação não vai surtir efeito nenhum sobre os espíritos que conseguiram evoluir. Por isso que é importante a evolução. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora Aranha. Cristina, última pergunta. Doutora Cristina, já foi falado, mas pode repetir? Porque para mim não ficou muito claro. Como fica o compromisso assumido e o anjo da guarda em perdas de motivos em perda da vida por motivos fúteis?
Por exemplo, um choque numa máquina de lavar roupa, uma queda realizando uma selfie ou um mergulho. Esses fatos não podem ser considerados como lei de causa e efeito. Portanto, poderiam ser evitados pelo anjo da guarda. Nesse caso, não houve merecimento, não houve lei de merecimento, porque assim, eu não sei se tem acontecido, se só eu que estou percebendo, mas parece que aumentou muito a morte por motivos fúteis. E aí eu fico pensando no compromisso espiritual. Se não é lei de causa e efeito, por que tem acontecido tanto? Sente, vamos lá. Tu é dona de casa, tá dentro de casa, Deus o livre, aconteceu de você levar um choque e você desencarnou. A gente considera isso de morte acidental. Você não procurou. Você estava exercendo a função de uma dona de casa, né? Certo. De repente, tu vai para a beira de um vulcão e cai. Então, para a gente, isso é suicídio indireto. Você sabia de todos os riscos. Uhum, Uma coisa é diferente da outra, né? entendi. Você está vendo que aquele rio ali, ele tem uma correnteza muito forte, né? E de repente você sabe que aquele carro não pode passar ali. Você poderia esperar, você tinha toda a oportunidade. Então, aquele carro não está no exercício que a gente considera do acidente doméstico. Então, se ele sabe que não tem condições e vai passar e é arrastado pela correnteza, é suicídio indireto para a justiça divina. Esse momento ele pode ser aproveitado por lei de causa e efeito? Não poderia se enquadrar na lei de causa e efeito, sabe por quê? Porque uma coisa é você ser dona de casa e estar ali na intenção de lavar aquela roupa, né? Não, a sua intenção não é de pegar na tomada, né, Marandu? Não, É de doutora lavar. Cristina, no caso, o espírito, por exemplo, eu tenho um companheiro que eu tenho um débito com ele, e aí ele aproveita para facilitar aquele momento. Pode existir essa condição? Não, não pode existir, não. Não pode existir, porque o que a gente percebe nas pessoas é o vazio que existe dentro delas e elas tentam buscar esse vazio através de altos riscos na internet. Então, esses altos riscos é considerado suicídio indireto, Entendi, entendeu? Por quê? entendi. Não havia motivo nenhum para uma pessoa tirar uma selfie na boca de um vulcão. Não há motivo para isso. Esses espíritos, quando chegam aqui, eles se complicam muito, porque eles vão observar que foi uma coisa tão inútil que ele partiu. E quando ele começa a escutar a história dos outros aqui, né, que tentaram sobreviver no UTI, passaram 10 anos com um AVC, eles ficam envergonhados, viu? Ficam envergonhados, porque enquanto esses que passaram 20 anos num leito não reclamam de nada, e eles reclamando porque morreu. E muitos dos espíritos falam assim: ó, você procurou, você teve chance, eu não tive nenhuma, eu tive um AVC, eu passei a vida inteira sendo cuidado pela família, mas você não. Você, bastante jovem, sabia do risco, então, por isso é considerado um suicídio indireto. Agora ficou claro, doutora, obrigada. Anália, as suas perguntas, por favor, duas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. A minha primeira pergunta é a seguinte: quais os sintomas que diferenciam a esquizofrenia do estado de loucura? Eu não entendi a pergunta, porque a pergunta sua, ela é a mesma coisa, né? Esquizofrenia e estado de loucura. Eu não entendi. Repita de novo. É porque eu não entendi, quando eu fiz o estudo do vídeo, eu não entendi se existe essa diferença entre a esquizofrenia e o estado de loucura, se é a mesma coisa. É isso que eu não entendi. Não, porque o Eu não termo consigo muito loucura, ele fazer as foi perguntas extinto para por você, uma... desculpa. O termo loucura, ele foi extinto pela psiquiatria, né? Foi colocado esquizofrenia, que é um termo mais técnico, né? Eu acho que loucura é um termo muito, assim, agressivo, para a gente se utilizar dos dias atuais de hoje. Apesar que na época de Kardec se utilizava o termo loucura e não esquizofrenia. Mas hoje a gente pode utilizar o termo esquizofrenia. Mas a esquizofrenia de hoje a gente sabe que tem controle pelas medicações psiquiátricas, tá entendendo? Mas
na época de Kardec, a gente sabe que não existia esse avanço de medicação. E esse fato era tratado por atitudes violentas daquelas pessoas, né? E até mesmo a atitude de querer se matar, essa coisa toda. Então, hoje a gente já tem um avanço, que é a avaliação disso tudo, a formação na área de psiquiatria, ajuda muito essas pessoas que são esquizofrênicas, a terapia ocupacional também ajuda muito. Então, tem muita coisa para eles se preocuparem, né? A aposentadoria deles também, que tem que ser feita. Por invalidez. Então, existe muito benefício para a esquizofrenia. Aí, por isso que a gente não poderia classificar hoje como loucura, né? Ah, sim, agora ficou claro para mim, porque quando eu estudei o vídeo, eu fiquei com essa dúvida e aguardando esse momento para ser esclarecido. Agora, a outra pergunta é em relação ao eletromagnetismo negativo dos animais. O animal não pensa, ele tem a memória reduzida. Segundo o relato de pessoas que trabalham em grandes frigoríficos, os porcos, quando vão para a câmara de abate, emitem sons como se estivesse pressentindo o acontecimento. Disseram ser muito triste essa cena. Eu pergunto, como a senhora explica esse fato se os animais não têm sentimento de contrariedade? Sempre, mas veja só, a atmosfera fluídica de determinados ambientes, até mesmo nas savanas africanas, a gente sabe que essa atmosfera fluídica, que são justamente a reprodução de determinados hormônios no animal, como a adrenalina, naquele exato momento está mostrando que existe um perigo, né? Tanto numa selva como também no abate. Então, esse perigo é estabelecido pelo sistema endócrino do animal, não é pela percepção do espírito do animal. Então, ele sente que algo naquele momento está errado, certo? Então, se está errado, ele sente que está prestes a acontecer alguma coisa. Mas, como ser irracional, ele não sabe definir o que é isso. E daqui a pouco ele é devorado por um leão. O mesmo efeito seria dos matadouros. Olha, existe muita coisa nesse estudo que a gente tem que consertar, né? Uma das coisas que o movimento espírita diz é o seguinte, que os espíritos vampirizadores vão para os batedores, vão para os matadouros de porcos ou de bois se alimentar daquele sangue. Isso não é verdade. E vou explicar a vocês por quê. Porque no sangue do animal não existe ectoplasma que existe no sangue humano. É diferente, entendeu? O sangue humano existe substância que o ovoide está ali, ó. Eu nunca vi um ovoide num cachorro aqui. Nunca trouxeram um cachorro com ovoide. Nunca trouxeram um gato com ovoide. Por quê? Porque ali não existe ectoplasma compatível com aquele espírito que é um ser racional. Então ele vai procurar um ser racional. E, de repente, a literatura espírita colocou que nos abatadouros, matadouros, tem lá, os espíritos estão lá, estão sugando aquele ectoplasma do animal. Epa, peraí. O animal não tem um ectoplasma idêntico ao do ser humano, não. De jeito nenhum. Isso tudinho foi fábula criada na cabeça das pessoas. Agora veja, onde é que esses espíritos vão buscar ectoplasma humano? Em viciados que estão em cemitérios enterrados. Viciado em drogas, viciado em bebida. Sim, aí eu digo que é verdade. Mas espera aí, tu faz um cemitério lá de gato. Os espíritos têm interesse em ali? Nenhum. Porque não existe substância compatível para eles. Muito obrigada, esclareceu muito bem. Rosângela, as suas duas perguntas, por favor. Ok. Boa noite a todos. Doutora, sobre os arquivos negativos que impedem a concentração, a fé e a mentalização positiva, o que a senhora pode nos falar para nos dar esperança sobre a gente conseguir superar isso e mudar o nosso pensamento para positivo? O HD de vocês é uma grande confusão, viu? É uma mistura de positivo com negativo, tristeza com alegria. Olhe, decepção de vidas passadas, de vidas atuais. Esse HD tem que mudar, não é, pessoal? Então,
Vocês vivem como uma espécie de vírus negativo criado por vocês e pelos acontecimentos que já passou há muito tempo. E não faz nem sentido lembrar agora. Não faz sentido. Então, quando eu vi uma paciente falando aqui, olha, meu filho, graças a Deus, está bem, doutora, está ótimo, tudo, mas olha, quando eu cheguei aqui, ele estava assim, epa, peraí, vamos parar. Eu quero saber aquela parte boa que tu estava falando. Ele está bem. Eu não quero saber como ele chegou mais aqui. Então, você tá trazendo uma coisa que vai mexer com o emocional dele. Então, veja como vocês contam as coisas negativas, conta de um modo tão dramático, que eu fico olhando e não faço na minha frente, não, viu? Que eu digo logo, epa, parou aí, não vai por aí, não. Isso é passado. Então, como superar um passado contando ele todo dia? Então, ele não é mais passado, ele é presente. Você está sofrendo duas vezes. Você está sofrendo duas vezes e está trazendo o mesmo sofrimento. Aí tem umas aqui que o marido já foi, já arrumou outro, está feliz com outro, aí vem dizer assim, mas doutor, aquele homem me fez sofrer tanto. Ô criatura, e esse aí? Me diz agora. Ah, esse aí é o amor da minha vida. Então, ô criatura, se apega ao amor da tua vida, deixa o outro morto em paz. Tu quer trazer o que já morreu para cá? Não pode fazer isso, não. Então, veja, as coisas que marcam vocês é as coisas que faz vocês sofrerem. E as coisas que faz vocês felizes, vocês esquecem. É um hábito, um vício, né, doutora? A gente vai mudar, doutora? Eu espero, pelo amor de Deus, depois de puxão de consciência, tem que mudar, né? Não? Certo, doutora, temos sim. A segunda pergunta. Doutora, o doutor Ricardo resumiu a gravidade para a nossa evolução, que é o nosso campo magnético de atração e repulsão relacionado com as nossas memórias negativas. Ele destacou a nossa dificuldade de concentração e mentalização em Deus para atrair fluidos positivos. A senhora pode comentar sobre as tantas reencarnações que são necessárias para nos melhorar e também em relação à pergunta 909 do Livro do Espírito, que diz que só nos falta vontade? Eu concordo com o livro dos Espíritos. Vem falar em quantas reencarnação se esforça nessa não, vice. Corre atrás, criatura dessa agora. Porque a outra, eu não sei se vai acontecer daqui a 200 anos ou 300 anos. Então, a escola que vocês estão, ela exige imediata resposta positiva. Não fique nessa história de dizer, não, eu acho que daqui a 20 reencarnação, daqui a 30, não. Faça o que você puder fazer enquanto você está respirando e andando. Porque se você for esperar que eu vou melhorar daqui a 200 anos, 300 anos, você está dando um prazo para a sua melhora. E a justiça divina não quer prazo, ela quer atitude. Entendesse? Entendi, doutora. É Muito aquela história, né, obrigada. doutora? Tem muitos que dizem assim: não, na próxima reencarnação eu vou melhorar. Ah, pois vai com essa. É, Olha, tá assim de gente no umbral que disseram isso. Meu Deus. Obrigada, doutora. Maria das Graças, a sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Eu tenho três. Fazer as três? Você me mandou uma, Graça. Mandei três. Mandou uma, Graça. Então, Infelizmente, então, vamos fazer depois eu essa. confiro. Aí no Tá bom. final eu volto em você, se der tempo. Não, tudo bem. Pode ficar. Depois eu faço novamente para a próxima. Vou fazer a primeira, então. Doutora Cristina, Allan Kardec, segundo a Revista Espírita, de 1858, via o magnetismo e o espiritismo como duas ciências irmãs, complementares e que se explicam mutuamente. Então, eu gostaria que a senhora nos explicasse como associou a composição dos vocábulos eletromagnético nas suas pesquisas. Tu sabe por quê?
Kardec ele falava em correntes elétricas, né? Então, como corrente elétrica, então o que que acontece? Nós juntamos o que ele disse e colocamos eletromagnetismo. Por que elétrico? Porque ele tem carga eletromagnética. Então, quando a pessoa toca em você e dá choque, essa carga aí, ela não é magnética, ela é eletromagnética. Porque essa pessoa absorveu carga que dá choque em você. Quando tu vai lá mexer na tua geladeira e essa geladeira recebe uma carga eletromagnética sua, o motor queima, o chuveiro pega fogo. Essa carga não é magnética, essa carga tem fluido eletromagnético. A carga magnética, ela não causa danos nenhum ao ventilador, a um sistema elétrico não, mas a carga eletromagnética sim. Por isso que a gente teria que modificar isso. Magnetismo é uma coisa, eletromagnetismo é outra coisa. Certo. Aham, ficou claro, então. Obrigada. Graziele, a sua pergunta, por favor. Na aula de expansão do campo magnético de Jesus, nos esclarecendo sobre o poder dele e os espíritos celestes em seus campos magnéticos positivos. Dentro dos trabalhos mediúnicos, a autoridade dos espíritos da hipnose do bem, a proteção pode ser comparada com os conceitos dados nessa aula? Olha, nenhum espírito inferior vai mandar numa reunião mediúnica. O controle está sobre os mentores da casa. Então, quando eu vejo alguns médios se manifestando, dizendo que vai acabar com tudo, vai matar todo mundo, ô Graça, tu vai confiar em quem agora? Então, se de repente tu está na mesa mediúnica e o espírito diz, ah, que eu não tenho medo nem do mentor, eu vou dizer, eu saía correndo, porque o mentor é tudo. E agora ele diz que não tem medo nem do mentor. Então, veja, eu vi determinadas comunicações, é interessante, né? E eu doutrinando uma determinada entidade, e ele disse assim, né, um paciente incorporado, eu não tenho medo da senhora, não. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Medo de você também eu não tenho, mas eu estou aqui com amor para lhe tratar, não estou aqui para desafiar você. Então, se você não tem medo de mim, entenda, não é para ter, não, porque eu estou querendo o seu bem. Agora também, você não pode estar ameaçando aqui dentro. Ele recuou e aceitou o tratamento. Então, se de repente uma mesa mediúnica, né, colocaram no Brasil e no mundo, não só foi no Brasil, as mesas mediúnicas do Japão funcionavam assim, e também da Itália funcionava assim, e da Austrália funcionava assim. Veja que foi uma coisa generalizada, né? O espírito batia aqui no birô e dizia, olha, se prepara, vou pegar tudinho amanhã. Aí ficava todo mundo trancado dentro de casa, com medo de sair. Ora, se o espírito fala isso, aí me diga uma coisa, eu vou confiar em quem? Anjo de guarda, não confio, porque ele disse que é mais do que meu anjo de guarda. Mentor espiritual, ele disse, eu não tenho medo do mentor. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu saía correndo e ficava em casa, não voltava mais não. Os espíritos superiores têm autoridade sobre os inferiores. Existem algumas literaturas aí que eu não concordo com eles. Quando vão para a região do umbral, quando chega lá, o espírito superior não convence o inferior e o superior diz assim: eu vou trazer um amigo seu que bebia, fumava, aprontava com você, porque você respeitava ele. Tá aqui seu amigo. Ô amigo, tu tá aí, eu vou contigo. Não, isso aí tá errado. Isso aí, pessoal, desclassifica toda a evolução espiritual dos espíritos. O que era que acontecia com Jesus quando ele chegava perto do obsediado? O obsessor dizia o quê? Eu sei quem tu és. Tu és o filho de Deus. Eles temiam. Resumindo, vamos ter moralidade, que aí a conexão fica bem. Fica bem afinada, né não? Exatamente. Obrigada, doutora. Obrigado também. Silvia, a sua pergunta e em seguida a pergunta do Jean, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Silvia. Boa noite, Jean. Boa noite.
Doutora, o curso de medicina material é de 6 anos e 2 a 4 anos de residência. E também psicologia e enfermagem, 5 anos. Doutora, como pode ser feito um comparativo em tempo de estudo teórico e prático para abrir um hospital espiritual onde todos atuam como enfermeiros amorosos com os pacientes? Eu acho que a boa vontade, o estudo, a prática e a união de todos é que acelera todo o processo de abertura de um hospital espiritual. Porque, veja só, o Hospital de Limoeiro, eu peguei um grupo muito bom em Limoeiro, peguei outra parte lá de João Freire, uni esse grupo que está ali, peguei alguns hospitais para dar assistência, não está funcionando, mas a gente tem que entender que a união de todos é fundamental, porque todo mundo tem que estar bem concentrado no que vai fazer, está entendendo? Porque é muito problema de paciente que a gente encontra precisando de ajuda, precisando de socorro. É criança que foi abusada, é adolescente que foi abusado, é um que quer se matar. Então, veja que vocês não se resumem só em palestras. O Espiritismo se resume só em palestras. A gente começa a entender o povo que frequenta a palestra quando ele começa a deitar ali, ó, naquela maca. Aí a gente começa a entender como a vida daquele povo é difícil. E como a gente tem que estar preparado para ouvir e dar uma diretriz, né? Desde o setor de segurança, o setor de recepção, todo esse povo aí tem que estar bem preparado, porque quem procura um hospital, pessoal, é a última instância, não tem para onde ir. Obrigada, doutora. Doutora, existe um ditado popular que diz: de médico é de louco, todo mundo tem um pouco. Como a senhora trata esse problema de receitinha aqui, receitinha ali, de tratamento material em sua didática nos hospitais espirituais? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Tem coisas que eu vejo que eu tenho que fazer uma intervençãozinha, né? Principalmente os que gostam de redes sociais e ver todo tipo de medicação ali. Em 30 anos, a gente nunca teve problema com o Conselho Regional de Medicina nem Nacional de Medicina. Aqui existe uma grande quantidade de médicos, né? Acho que deve ter agora uns 30 médicos em tratamento aqui, que a maioria do conselho também. Mas eles sabem o respeito que eu tenho a eles, sabe? Eu não gosto de violação nenhuma. Então, quando uns diz assim, olha, doutora, essa medicação aqui, o que é que a senhora acha? Não acho nada. Quem passou não foi seu médico. Eu tento centrar as coisas na medicina espiritual, no QTMR, eu tento centrar ali. Eu tento acostumar eles à linguagem do curso que a gente dá. Eles se acostumam, né? E como eles se acostumam? Eu me lembro que há 17 anos atrás veio um médico e uma paciente. Veja o que esse médico fez na paciente dele. Ele passou a medicação para a paciente e veio me perguntar na frente da paciente: olha, doutora, eu passei uma medicação para ela, essa medicação é assim, assim. O que é que a senhora acha? Eu disse, doutor, não faço não. Deixa eu dizer uma coisa ao senhor. O senhor é um médico. Quando o senhor vem perguntar a mim, que está com dúvida, porque o senhor passou a medicação para a sua paciente, que ela está na sua frente, ela passa a não confiar no senhor. Então, eu não vou responder, sabe por quê? Foi o senhor que medicou. Então, não faça isso, porque você imagine, né, isso? Você imagine um médico que passou a medicação para você e vem perguntar a um espírito que está certo, que está errado. Não, eu disse, não, não vou responder. Olha, cuidado com o que o senhor fala, ela é sua paciente. Mas o que é que a senhora acha? Eu não acho nada. Quem prescreveu foi o senhor. O senhor vai ter que assumir qualquer coisa que acontecer com ela. Então, essas coisas a gente foge porque a gente não sabe que está sendo filmado, não sabe que está sendo gravado. Vocês entenderam? Então, a gente não sabe quais são as intenções daquela pessoa. Então, por isso que remédio homeopático, olha, eu não misturo as coisas aqui. Não tem homeopatia aqui de jeito nenhum. Respeito. Está entendendo? Os raizeiros, respeito também, tem nenhum problema. As benzedeiras, respeito. Mas
o trabalho deles, eles não dá para introduzir nos hospitais. Obrigado, doutora. É, Luiz, Luiz Bernardo, a sua pergunta, por favor, meu filho. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, nessas aulas, vemos a importância de modificar a ideia do automatismo negativo nosso, de que basta ter amor para fazer o exercício da mediunidade, pois é admirável conhecer o avanço da ciência espiritual no projeto dos hospitais espirituais do Nordeste, extinguindo de vez como a ideia do maravilhoso e sobrenatural na comunicabilidade com os espíritos. A senhora pode comentar? Olha, eu acho que ninguém deve ser imediatista na mediunidade, viu, Luiz? A gente tem que avaliar, ter cuidado no que vai falar. Eu não posso, de repente, classificar uma pessoa que eu vi agora como um médium. Isso vai levar um determinado tempo de observação. Quando se trata de criança, é a mesma coisa. A criança pode estar fantasiando e a mãe pode estar achando que aquilo ali é verdade, está entendendo? E eu tenho que ter, no mínimo, aí 6 meses para avaliar isso. Mas o que acontece aí fora é se uma criança fala que vê espírito, vamos dizer que é médium. Mas espera aí, calma, e se essa criança estiver fantasiando? A ciência espírita, Luiz, ela nunca é imediatista, ela é detalhista, né? Kardec, ele era muito detalhista. Por ele ser detalhista, foi que ele conseguiu muita coisa, tá entendendo? Eu estava tratando de uma criança, veja só, a criança quando ia para a escola chorava. Chorava, 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 veja só. E a mãe chegou para mim e disse, olha, doutora, meu filho está com a entidade. Eu disse, por quê? Porque quando ele chega na escola, dá uma dor nele, ele chora, só que eu conheço o espírito desde a barriga. Esse eu conheço, que eu tratei desde a barriga. Eu estraga ele, que eu quero falar com ele. Eu deitei ele, ele tem mais de 8 anos já de idade. Aí eu olhei para ele, eu disse, olha, eu vou dizer sua manobra agora, viu? Ele disse, qual, doutora? Tu gosta de videogame? Ele disse, gosto. Eu disse, é. Aí tu chega na escola, diz que tá com a dor para voltar para cá para fazer o quê? Ele deu uma risada e disse, olha aí, ó, tá vendo? Cadê o obsessor, mãe? Ela disse, não é possível que você tá fazendo um negócio desse. Ele disse, eu tava. Eu tava mentindo para chegar em casa, jogar videogame e não ir para a escola. Eu disse, pronto. Eu descobri, meu amigo. Agora você vai para a escola e deixa o videogame. E agora? Acabou a festa do game, não foi não? Ele disse, foi, doutor. Acabou mesmo, viu? Pronto. Eu não sou tua mãe não, viu? Eu te conheço desde lá. Entendeu? Então isso é a ciência espírita. Ela não é precipitada. Entendi, doutora. Muito obrigado pelo esclarecimento. É, Moreira, as suas duas perguntas agora, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Fazendo uma correlação da figueira que secou pelo choque de campos magnéticos positivo e negativo e a expansão do campo magnético de Jesus, podemos deduzir que o olhar que seca a planta ou a pimenteira é a existência de espíritos inferiores que formam um campo no local e que utilizam aquele que olhou a planta, o qual é médio de efeitos físicos, e há aí um choque de campos. Olha, existem duas condições aí. O campo magnético que envolve a figueira e as entidades que estão ali, né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Tem entidades ali na área de hipnose. E quando ele se aproximou, esse choque foi expulsando as entidades, mas pegou na planta, né? Como a planta não tem plexo, provavelmente ela secou. Se pegasse no ser humano, ele ia ter uma convulsão, era distribuído, mas ele não morria. Essa é a primeira circunstância. A segunda, seu Moreira, se tiver uma entidade no seu campo magnético
e o senhor admirar uma planta ali, querendo aquela planta, com aquele desejo ali, né, da inveja, então essa expansão é do seu campo e da entidade, que vai envolver a planta e coitada dela, vai torrar, viu? O problema aí são duas circunstâncias que podem ocorrer. Pois é, eu dei uma mexeriqueira lá que secou, secou de repente. É, Misericórdia. outra pergunta. Pela lei da eletricidade do mundo espiritual, como é explicada a formação do campo magnético positivo por eletrodos carregados por pacientes no aparelho de magnetoterapia? Essa energia Hidromagnético. dos eletrodos neutros sofre ação de qual mecanismo para formar um campo de atuar e atuarem nas microgotas? É interessante que ali você tem, né? O campo é mais ou menos assim. Aqui são os eletrodos. Meus dedos são os eletrodos. Esses eletrodos aqui, todos estão carregados, né? Então, essa proximidade deles já forma um campo. Essa microgota vai passar aqui, ó. Quando ela passa aqui, ela é energizada, né? 3 gotas, energizada. Quando ela cai na garrafa de 1 litro, ela se multiplica as partículas ali para o paciente tomar, que serve muito para o sistema nervoso central dessa criança, ou de adultos. Então, esse projeto foi do Dr. Ricardo Menezes. O projeto não foi meu, foi dele já, quando ele iniciou o tratamento, porque o hidroeletromagnetoterapia, ele serve para os pacientes de meio dia, mas para outros pacientes não, é clínica médica, é periférico, não serve, porque meio dia aqui é só tratamento neurológico, hipnótico e obsessões mais graves. Por isso que hidromagnético terapia, eles são aplicados de meio dia aqui. Obrigado, doutora. Explicado. Obrigado também. Agora, doutora Cristina, eu vou fazer duas perguntas da Rose. Depois, se der tempo, eu volto, que tem mais. Sobre a expansão do campo magnético de Jesus, a sobreposição do campo positivo que anula o campo negativo é explicado nesta aula. Isso também explica e justifica a segurança que se deve ter em uma reunião mediúnica, seja TAI, HE ou SEMI, na neutralização negativa? É a fé como força de atração? Olha, eu tive um problema aqui na Rússia há 20 anos atrás, né? Não acredito 20 anos não faz 20 anos que eu estou aqui não. Foi mais ou menos há 17 anos atrás, de uma doutrinadora. Veja só, reunião, principalmente mesa mediúnica, chegou o horário, acabou. Chegou o horário, encerra, não tem nenhum problema. Porque ali a manutenção dos mentores espirituais estão nessa reunião. Então, o médium estava fora da reunião, está entendendo, na proximidade, e ele viu que a reunião estava demorando a terminar, né? Demorando a terminar, demorando a terminar, e a mentora autorizou de interromper a reunião. Ela disse, olha, tem alguma coisa de errado ali dentro. O senhor vai ter que ir lá, bater na porta e interrompa aquilo imediatamente. Então, bateu na porta, abriram a janela, no outro hospital, não foi nesse. Aí chamou o médico e disse, olha, interrompa aquela reunião ali. Uma entidade hipnótica entrou. E a doutrinadora deixou esse espírito falar 10 minutos, dizendo que era necessitado, e ele trazendo mais entidade lá para dentro. O que é que acontece ali? Veja. Ela não foi orientada desse jeito. Ela não foi treinada para isso. Mas aonde ela caiu? Pelo coração. Ela caiu pelo coração. Porque no final da reunião, essa entidade colocou um necessitado, né? Já tinha terminado o horário e o necessitado entrou para depois ele entrar, né? E o necessitado disse, olha, eu estou aqui precisando, eu sei que vai terminar a reunião, mas por favor me ajude. Ela caiu. Veja mesmo. E ele ficou prendendo ela na conversa, aí daqui a pouco saiu necessitado e entrou a entidade hipnótica, e começou todo mundo a passar mal.
e já fazia 5 minutos. E ela lá, pensando que era o necessitado, não era o necessitado. Então, o que é que acontece? A reunião foi interrompida imediatamente. Então, quando a reunião foi interrompida, aí tem que dar passo dispersivo cruzado, tem que sair de um por um, não pode sair o grupo de 8, entendeu? Tem que sair de um por um daquela reunião. É todo um mecanismo para ninguém se prejudicar. E depois, quando foi falar com a doutrinadora, ela não gostou. Ela disse, não, mas eu tinha que ajudar o espírito. Como? Que espírito? Ali tem uma entidade hipnótica. Você sabia que não podia passar do horário. Por isso, o risco de algumas reuniões de passar do horário. Então, o que, que acontece ali? Uma das nossas médios, que também foi lá interromper com o seu Vandir, quando ela desceu a último degrau da escada, a entidade empurrou ela. Ela caiu, se machucou. Veja. Então, essa reunião, qualquer reunião mediúnica, a Maria Amélia, chegou o horário, parou. Tai, parou. Semi, parou. HE, parou. Não vão nessa conversa de entidade no final de reunião falar, eu estou precisando. Não vá não, que todo mundo ali se prejudica. É. A segunda pergunta: existe alguma correlação do campo formado no aparelho de magnetoterapia para formar a medicação com o campo magnético artificial dos hospitais espirituais que anulam a força da energia eletromagnética negativa que invade aquele campo? Olha, veja só, um problema que vai surgir nos hospitais são água contaminada do paciente. Então, o que é que acontece com essa água? Ele traz a água de casa. Quando chega aqui, a água está podre. Veja que obsessão. Mas quem está no laboratório já é treinado para isso, né? Ele abre a garrafa, ele sente o odor, joga aquilo fora. Aqui a gente prepara outra água aqui para ele. Então, quando esse processo obsessivo ele é mais grave, ele já levou a água daqui esterilizada, pronta pelo aparelho. É interessante que eu vi essa pesquisa aqui também. Quando chega em casa, olha, cria-se dentro várias espécies de material escuro, que ele olha e se assusta. E teve um paciente que ele foi tomar água, e a gente dá todo no panfleto, tem tudinho lá orientando eles. Ele foi tomar e teve uma diarreia. E quando ele teve uma diarreia, o doutor Ricardo disse a ele, você tomou água contaminada, você foi avisado. Então, laboratório, né? Para aprender ali que tem água que vem cheirando mesmo a carniça. Então veja como é que está essa casa, né? Essa casa não está boa. E para a gente não deixar o paciente sem medicação, a gente prepara a água aqui e fornece para ele. Essa água não é uma água que a gente considera assim, né? Que foi fervida, é água mineral natural mesmo ali. O ideal seria fervida, mas ele não pode ficar sem medicação. Mas veja, quando a água ela é fervida, tira todos os elementos de proteção da água. A gente quer isso, uma água esterilizada, né? Então, quando o obsessor atua sobre a água, ela apodrece. Vocês vão perceber ali muitos casos que vai chegar essa água apodrecida mesmo. Então, aí não é culpa do campo magnético do hospital. O problema está na casa do paciente. O campo magnético do hospital protege os médios de entrada de entidades hipnóticas. Mas o hidromagnético terapia, ele é só para fazer medicação. Ele não tem nenhuma influência, nenhuma contaminação vai acontecer com ele, não. Ah, doutora, eu achei que toda água fervida, ela ficava podre. Então não é isso, né? Agora eu entendi aqui. Entendi melhor. É a influência do espírito, Influência né? fluídica. A influência Kardec chama de atmosfera fluídica. Aquela água vai apodrecer, porque ela vai começar a absorver o fluido do ambiente. Certo. Aí vem É, uma questão interessante aí, né? Porque, veja, eles esquecem a água aqui uma semana aqui dentro. E por que não apodrece? Não está uma semana aqui dentro, é o campo magnético, né? Mas em casa apodrece. certo. Marane, a sua pergunta, por favor.
Deixa eu só colocar aqui. Doutora Cristina, o doutor Ricardo explica que o eletrodo de bulbo deve ser utilizado na função repulsão para eletromagnetismo negativo. Mas, para mim, essa questão de em que momento utilizar o eletrodo no polo positivo ou no polo negativo não ficou muito claro. Pode explicar novamente? Podemos explicar, veja só. As emissões à distância, na realidade, se for de encarnado para encarnado, ele vai reverter. Nesses casos, tá entendendo? Uhum. Então, essa situação vibratória, eu nunca vi um eletrodo na repulsão ele estourar. Isso é a prova que ele volta, né? Ele dá retorno para cima de quem está fazendo isso. Isso é um mecanismo de defesa. Então, quando ele manda colocar na repulsão, significa que ele vai pegar no teu campo magnético, ele vai para o eletrodo e essa carga é devolvida para aquela pessoa. O elemento energético não é dela, não Uhum. é seu. Sem o eletrodo na repulsão, tu vai ter uma labirintite grave, porque aí não se trata de espírito, né? Aí se trata simplesmente de encarnado para encarnado. Numa repartição, aquela concorrência, né? Aquela coisa toda para o lado do funcionário, ele pede repulsão no timo. Então, dentro daquela repartição, ele pode pedir isso quando ele observa que é de encarnado para encarnado. Entendeu? No caso, quando há aquecimento, é energia de encarnado para encarnado. Isso aí é o fluido magnético. É o Então, o fluido magnético em você, ele identifica a alteração de temperatura. Tu está tendo uma febre perispiritual. Só que quando você vai para o termômetro, isso não acusa, mas você se sente febril. Então, isso indica que existe encarnado aí vibrando para amarano. E no caso, pode estourar o eletrodo. Veja só, aí é fluido magnético, ele não vai estourar. Mas vamos dizer agora que há uma alteração de temperatura com um pico de pressão. Agora é eletromagnetismo. Aí ele estoura. Ixi, ainda não ficou claro, não, doutora. Se houver aquecimento, pode ser vibração de encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado, fluido magnético. Fluido magnético. E se ele estourar, aí é eletromagnetismo negativo. De certeza, eu vejo direto isso aqui. Entendi, entendi. Doutora, mas no caso do atendimento, eu sempre saio com eletrodo no timo, mas eu preciso colocar então na função de repulsão? Se alguém não gosta de tu, fazer o quê, né? Vai saber, doutora. Tu tem que fazer uma pesquisa. Tu gosta de mim? Não. Eletrodo. Você gosta não, dois eletrodos. Então vai ser a mulher eletrodo daí de Goiás. Tô quase um equipamento, doutor. Deus me livre. Dorme, segura eletrodo 10 minutos. Vai dormir, põe no bobo ou põe no timo. Eu vou te falar, daqui a pouco eu sou equipamento. Agora eu entendi, doutora. Obrigada. Ah, não passa lá na fila do banco, não. Fica travada no boleto. Passa não, Grazi. Pronto, então pesquisa também nessa área aí, viu? De banco também o negócio é sério, porque as pessoas, alguns bancários que eu tratei, a maioria tinha tendinite grave, problema de coluna grave. Eles me perguntaram, né, doutora, por que isso? Eletromagnetismo negativo. Quem está naquela fila ali está pensando em quem? Só em dinheiro e perda. Então a atmosfera de um banco é muito pesada. Entendi. Aí entra banco, hospital, shopping, tudo entra na mesma categoria? Entra na mesma categoria. Agora, isso também depende do espaço, né? E quanto menor o espaço e acúmulo de encarnados ali, pensando só em recurso material, então o perigo é bem maior. É, porque eu fico de frente ao shopping. Entendi, E doutora. salve quem puder, não pode, Salve-se né? quem puder, isso aí. Esse é o Obrigada.
Eu vou fazer mais uma pergunta da Rose. A IA informa sobre um campo elétrico. O campo elétrico é uma região do espaço onde cargas elétricas sofrem força. A tensão entre a fase e o neutro cria um campo elétrico que faz com que eu acho que é eletrodos, se movam no circuito, ou elétrons. Os elétrons se movam Elétron. no circuito, gerando corrente elétrica. Doutora, na aula do aparelho de magnoterapia, o doutor Ricardo disse que usa eletrodos carregados por pacientes e essa energia é neutra. Esse campo formado teria o efeito do fio neutro das instalações elétricas de corrente alternada? Ou seria só o choque dos dois campos magnéticos positivo com o negativo? Olha, tudo que a gente envolve a ciência material não estudou o fluido quântico universal, entendeu? Por não estudar o fluido quântico universal, essas duas ciências, na realidade, no momento, não podem se combinar seus efeitos, porque uma ela é muito mais avançada e desconhecida. A outra é conhecida, mas não é bastante avançada. Porque os homens até hoje não descobriram os mistérios que existem no universo, né? E, no entanto, Kardec, com tão pouco recurso, já descobriu tantos e tantos mistérios no mundo espiritual, no fluido cósmico universal, como a eletricidade do fluido cósmico universal, que é diferente da eletricidade de vocês, né? Descobriu também os efeitos neurológicos no sonâmbulo. Então, veja, quando a gente vai ver a ciência que Kardec estudou e a ciência que vocês estudam, então existe aí uma grande diferença. A de vocês praticamente evoluiu muito, certo? Mas poderia evoluir muito mais se conhecesse a nossa ciência. Por isso, quando fala no cosmos, né, o homem fala daquilo que ele está vendo. Mas muitas vezes aquilo que ele não está vendo, que é o fluido cósmico universal, ele não pode provar. E se ele não pode provar, está ali a fonte de saúde e a fonte de doença e a fonte que rege todo o universo e galáxia. É o fluido cósmico universal. Mas, no entanto, aí vem a eletricidade humana, aí vem outras questões, lei de gravidade, né? Então, tudo isso aí, campos magnéticos terrestres, mas tudo isso aí são estudos humanos. Os estudos espirituais, eu acredito que eles estão muito mais avançados do que os estudos humanos. Entendeu, dona Rússia? Então, quando ele fala em elétron, nêutrons, átomos, essa coisa toda, ele se esquece que toda essa composição vem do fluido quântico universal. Mas não quer estudar isso, né? É. Doutora Cristina, o nosso horário encerrou. Nós temos mais 5 perguntas que podem ficar para a próxima aula. Vou ficar para a próxima aula, viu? Que eu tenho um tratamento aqui para chegou agora para fazer. Senhor Jesus, Mestre amado, só temos a te agradecer por tudo que nós recebemos, porque sabemos, Senhor, que veio de tua parte, que brilha a tua luz em todos os corações humanos, e que Dr. Ricardo Menezes visite todos os nossos irmãos e irmãs desse estudo, nessa noite, Senhor de paz. Muita paz para todos.